Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos, boa noite ou bom dia para quem nos verá em horários diferentes. E como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando aqui a nossa conversa semanal a respeito de alguns temas mais relevantes da nossa realidade, da política, da sociedade, da economia. Teimosamente nós estamos aqui todas as quartas-feiras às 18 horas. Então, antes de iniciar a nossa pauta, eu quero pedir a vocês, aqueles que puderem, que compartilhem no Facebook, no Instagram, que curtam o nosso canal no YouTube, não é? Para que as ideias circulem mais, que esse é o objetivo, e nós tenhamos uma interação com um número maior ainda de pessoas, né? Nós já temos um alcance razoável graças a vocês que compartilham, mas nós precisamos atingir mais gente para que as pessoas entendam em profundidade o que está acontecendo. Hoje nós trouxemos aqui um balanço geral da situação da Covid-19 e vamos dar uma ênfase para a questão do relatório final da CPI no Senado, a CPI da Covid-19, que foi aprovado ontem. Vamos tratar também de alguns temas da nossa realidade econômica, porque no Brasil a desinformação é muito grande e estão acontecendo situações, né? Há certos acontecimentos que são escondidos da população. A população não fica sabendo, porque não interessa aos grupos poderosos que comandam o país que a população tenha consciência do quanto ela é explorada pelo modelo econômico atual. Então, nós temos aqui vários subtópicos que nós vamos tratar, né? E dentre eles, para finalizar, aí, as ameaças que nós estamos tendo, né, nos próximos dias aí, de duas greves que as categorias prometem, uma dos caminhoneiros autônomos, né, que realmente estão numa situação de penúria, e a outra dos petroleiros, né, os trabalhadores na indústria de petróleo, mais exatamente na Petrobras, que estão reagindo diante da ameaça, mais uma, de privatização completa da Petrobras, diante da política econômica, da política de preço da Petrobras vigente atualmente. Bom, da Covid-19, o que nós temos de relevante para tratar? Primeira coisa é que aqui no Brasil a situação continua caminhando para uma redução do número de casos e de óbitos. Felizmente, a vacinação avança, ainda que lentamente. Então, a perspectiva é de uma melhora paulatina no número de casos e, por consequência, no número de óbitos. A nossa perspectiva é essa. Mas ainda nós estamos falando de algo como em torno de 400 óbitos diários na média, o que é muito alto ainda. Então o Brasil ainda precisa manter certos cuidados, né? Os cuidados não farmacológicos, né? Porque nós sabemos que não existe tratamento, né? Isso ficou definitivamente comprovado, a CPI contribuiu para comprovar isso. Embora alguns municípios ainda continuem licitando e comprando esses medicamentos comprovadamente ineficazes para tratamento da doença. Mas o que preocupa é que alguns estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, já começam a falar em, por exemplo, dispensar o uso de máscaras, liberar as concentrações de pessoas, não é? E isso pode gerar problemas, como nós estamos vendo, né, atualmente no centro-leste europeu, né, países
do leste europeu, principalmente na China, onde nós estamos tendo novos surtos da doença, né? O número de casos voltou a aumentar apesar da vacinação. A perspectiva para a vacinação, hoje está comprovado que as vacinas, primeiro, são seguras, segundo, que elas são eficazes, né? Isso cientificamente, os fatos, né? A evolução da epidemia no Brasil e no mundo comprova isso, né? Então não há mais espaço para essas notícias falsas relacionando vacinas com complicações, tanto que algumas redes sociais, como o Facebook e mais recentemente o YouTube, por exemplo, retiraram do ar um vídeo do presidente da República, onde lamentavelmente ele relacionava o uso da vacina contra a Covid-19 com o aumento da incidência de síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são vírus completamente diferentes. Mas, então, esse é o panorama geral. Muito bem. E a CPI? A CPI termina os seus trabalhos, concluiu ontem. Hoje houve a entrega do relatório final. Esse relatório agora vai ser enviado para vários órgãos de investigação, de controle, né? Porque, como nós sabemos, a CPI ela não tem poder, ela não é um órgão judiciário, então ela não condena ninguém. Ela é um órgão do poder legislativo que é um instrumento de fiscalização. E é isso que ela se limita a fazer. Ela aponta as falhas, né, eventuais responsáveis e encaminha isso para os órgãos competentes para que eles adotem as medidas legais cabíveis. Então, esse relatório vai ser enviado primeiro para o Ministério Público, né, para as várias instâncias, porque são 80 indiciados, né? E muitos deles, a maioria deles, são pessoas poderosas. Presidente da República, ministros, ex-ministros, parlamentares, empresários, grandes empresários e até duas empresas, né? A Precisa e a VTC Log, que são duas empresas que estão intimamente ligadas, né? As apurações da CPI comprovaram isso. Há ligações muito fortes destas empresas com o atual líder do governo na Câmara dos Deputados, o senhor Ricardo Barros. O senhor Ricardo Barros foi ministro da Saúde do governo Temer, né? E os desvios no Ministério da Saúde datam já de quando ele era ministro, com os problemas acontecendo com estas empresas que continuam, né, ou continuavam criando, praticando delitos nas transações com o Ministério da Saúde. Então, são pessoas muito poderosas que estão sendo envolvidas. Então, agora isso vai para o Ministério Público nas suas várias instâncias, né? Vai para a Controladoria Geral da União, para os tribunais de contas dos estados, né? E agora para a Polícia Federal, e o que se espera é que as autoridades façam a sua parte e responsabilizem, dentro da lei, com cuidado, sem pré-julgamentos, mas não é possível que 600 mil mortes, mais de 600 mil pessoas, e nem vou falar aqui dos sequelados, né, das pessoas que ficaram com sequelas graves, e dos órfãos, né, das pessoas que perderam pai, mãe, avós, né, de pais que perderam filhos, né, e que ficam com os traumas e com as consequências disso. Esse pessoal merece uma satisfação, e isso precisa ser devidamente avisado e avaliado pelos órgãos competentes para que não se repita. Numa próxima pandemia, numa próxima situação dessas,
a gente não sofra de novo tudo o que sofremos agora. Então agora as responsabilidades estão apuradas, né? Um relatório de mais de 1000 páginas da CPI, né? Consistente, e que é preciso que a sociedade civil, né, cobre dos seus representantes que eles atuem no sentido de apontar os responsáveis e puni-los de acordo com o que é prescrito na lei. São vários crimes, né? São 12 crimes diferentes, que vão desde prevaricação, crime contra a humanidade, corrupção. Então é preciso que cada um responda pela sua prática. Bom, a questão da economia. Vamos tratar então, nós não temos uma mudança no nosso panorama econômico, muito pelo contrário, né? O modelo neoliberal, ou ultraliberal, como prefiro, que é um modelo que vem lá da escola de Chicago e que vem foi aplicado nos anos 60, 70 no Chile, por exemplo, pelo senhor Paulo Guedes, ele continua sendo praticado e implantado no Brasil nas suas várias instâncias, né? No governo federal, agora vem a reforma administrativa, hoje está sendo votado uma PEC dos precatórios, que na verdade, na prática, é um calote nas pessoas que têm dinheiro para receber do governo federal. A maioria das pessoas são pessoas que demandaram contra a Previdência Social, né? Ou que tiveram um imóvel desapropriado pelo governo federal e não receberam e entraram na justiça. E aí, depois de transitado e julgado, quando a justiça comprova que essas pessoas têm o direito, eles entram numa fila para receber os precatórios do governo. E agora o que o governo quer é prolongar essas dívidas por mais um tempo de 10 anos, e as pessoas que muitas vezes estão contando com esse dinheiro não receberão o dinheiro, né? Isso é a justificativa porque o governo está com problema de déficit público, segundo, não tem caixa para bancar aí as medidas do chamado Auxílio Brasil que eles querem implantar. Mas então nós continuamos num cenário de crescimento econômico baixo, inflação em alta, né? Juros em alta. O Banco Central deve aumentar a taxa de juros novamente. Está se falando aí, os analistas falam em até 1,5% de aumento na taxa Selic. Os juros do cartão de crédito, do cheque especial, dos empréstimos estão quebrando os recordes, né? Nunca estiveram tão altos. Então essa é a situação da economia do Brasil neste momento. E nada indica que nós teremos mudanças. E aí é nesse cenário que eu quero comentar com vocês aqui um episódio que a grande imprensa não tratou do assunto. Você não viu isso nas emissoras de televisão, nenhuma delas. Os jornais da mídia atrelada aos interesses econômicos do grande capital não trataram do assunto, né? Que é um áudio que vazou, né? De uma conversa, de uma palestra feita por um banqueiro chamado André Esteves, né? Que é um banqueiro que é dono de um banco de investimentos, o BTG Pactual. Aliás, o senhor Paulo Guedes trabalhou nesse banco, né? Foi até um dos sócios desse mesmo banco. E ele, conversando com pessoas do mercado, fazendo uma palestra, ele fala que ele teve contato, né? Que ele recebeu uma ligação do presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, para discutir a política de juros. Então nós sabemos que quem determina a política de juros, desvalorização da moeda, é o Banco Central, que tem mandato lá, o senhor Roberto Campos, porque eles mudaram isso, né? No governo Bolsonaro foi aprovada uma PEC que dá autonomia ao Banco Central. Quer dizer, ele tem um mandato, que ele vai ficar lá por 4 anos. Ele foi indicado pelo governo, mas é indicado e não pode ser demitido antes de 4 anos. E ele discutindo, um banqueiro discutindo com o presidente do Banco Central, é como se, né, nós tivéssemos assim pessoas altamente interessadas no que vai se fazer com juros. Então
ele sabe antes dos outros qual é a política que o Banco Central vai adotar, né? Para que lado vai a economia. E não é só isso. Nesse áudio ele diz que conversou com o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, que também ligou para ele para perguntar como é que ficaria a situação por causa da demissão da equipe econômica do senhor Paulo Guedes aí, para aprovar o auxílio. Parte da equipe econômica pediu demissão. Aí o presidente da Câmara liga para um banqueiro bilionário para perguntar o que os banqueiros, o que o mercado acharia disso, qual seria o comportamento, né? E ele diz mais, que ele conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal e os convenceu a adotar as medidas, a validar as medidas de autonomia do Banco Central. Então, é uma promiscuidade entre o poder econômico e a classe dirigente do Brasil que dá uma boa ideia e nos mostra o que realmente está acontecendo no Brasil, né? No momento em que você tem a situação, a crise social se agravando, né, o desemprego aí altíssimo, a previsão de crescimento caindo cada vez mais, isso explica o principal problema do Brasil, que é a desigualdade. Quer dizer, não é à toa que durante a crise, né, nós tivemos aí novos 47 bilionários surgindo no Brasil e gente que praticamente não paga impostos, né, que paga muito pouco proporcionalmente comparado aos trabalhadores que têm o imposto de renda descontado na fonte, comparado às micros, pequenas e médias empresas que pagam mensalmente o seu imposto, que se ficarem inadimplentes, né, elas vão sofrer as consequências. E, por outro lado, você tem setores da economia, como a indústria de refrigerantes, por exemplo, que é uma indústria que absolutamente não contribui para a saúde dos brasileiros, porque é uma indústria que fornece açúcar, né, em grande quantidade, né, para a população brasileira. As isenções, os incentivos fiscais para essa indústria de refrigerantes, somados, atinge a mais de 3 bilhões de reais por ano. E aí você tem que, não tem recurso, segundo dizem, para fazer o auxílio que eles estão querendo implantar para substituir o Bolsa Família, que é eu já critiquei aqui, nada contra o auxílio, eu acho que R$400 é até insuficiente, mas isso teria que ser feito de forma a gerar empregos, que é isso que nós precisamos fazer no Brasil. Gerar empregos e aumentar a massa salarial, para que reduza-se aí a desigualdade social. Para isso é preciso tributar mais fortemente aqueles bilionários que praticamente não pagam impostos. É essa a equação, e é isso que a gente vê que não vai acontecer no Brasil, porque enquanto a gente tiver esta correlação de forças, o que mostra esse áudio do seu André Esteves? Mostra que entre eles, o poder econômico e o poder político, no Congresso, no Supremo, não é? No Executivo, no Banco Central, entre eles acertam as coisas no seu interesse. Agora, qual o trabalhador, o pequeno, o microempresário brasileiro que tem acesso para conversar com alguém da política econômica do Brasil? Quando é que se fez uma reunião para chamar os representantes dos micros e pequenos empresários, dos trabalhadores, para discutir política econômica? A inflação é obrigação do Banco Central conter a inflação e, no entanto, a inflação está aí crescente, né? Nós passamos de 10% de inflação, que é o maior aumento de inflação do mundo e a maior desvalorização da moeda. Então não adianta depois vir com as notícias falsas, dizer, não, mas a crise é mundial, todos os países têm problemas. Claro, há uma crise mundial, ninguém nega isso, decorrente principalmente da pandemia, mas não é a mesma coisa. Nem todos os países estão com inflação alta, né? A maioria dos países estão fazendo investimentos fortes em ciência e tecnologia, educação e economia verde, geração de empregos.
Enquanto que no Brasil nós continuamos cortando as despesas, menos as despesas financeiras, né, os juros, que vão para o bolso dos banqueiros, né, dos investidores, dos bilionários, que levam quase metade do orçamento da União. E isso não chega, essa informação não chega para a população. Então a nossa obrigação, quem sabe, quem obtém conhecimento, tem a obrigação de repartir. Nós temos a obrigação de explicar para as pessoas o que está acontecendo, né? Porque senão nós vamos ser enganados, como estão tentando dizer aí, a Petrobras, a gasolina subiu porque o preço dos combustíveis é por causa do imposto. Não é verdade, o ICMS não mudou, subiu porque mudou-se a política de preços da Petrobras, para beneficiar os acionistas que estão ganhando muito dinheiro, né? Porque, e o gás, por exemplo? O gás nem tem o vínculo com o mercado internacional. No entanto, o gás nos últimos anos, ele subiu 47% acima da inflação, né? Tirando a inflação, ainda subiu 47% a mais. A única explicação disso é garantir o lucro, né, dessa minoria de investidores que são os donos das ações. E agora a ameaça, então, como é ruim mesmo, nós vamos vender a Petrobras. Eles já estão vendendo, né? Na prática, a Petrobras está sendo fatiada e vendida aos pedaços. Eles já venderam os gasodutos, né? Já venderam a BR Distribuidora, que era distribuidor de petróleo, desativaram e venderam algumas refinarias. Isso fez com que o Brasil, o número de importadoras de petróleo aumentasse muito e a gente ficasse na mão das importadoras. Então a ameaça para esse próximo mês é, primeiro, os caminhoneiros autônomos, pressionados pelo custo do diesel, ameaçam entrar em greve, né? É evidente que eles têm todas as razões para estarem insatisfeitos, porque a situação deles é muito difícil, juros em alta, custo operacional em alta e economia estacionada, o que faz com que eles não consigam repassar o custo para os fretes. E agora os petroleiros, que também têm razão, porque eles sabem que à medida que privatizar, quer dizer, vender de vez a Petrobras, eles vão perder os empregos, né? Tudo vai ser terceirizado e o lucro vai ficar na mão de uma minoria, né? Então é isso a realidade. A gente tem alguns comentários. O Dejair Martins mandou boa noite, mestre Dr. Mário, ótimos esclarecimentos. Ele quer gerar parasitas, que é essa teta que sai mais leite. Na verdade é isso mesmo. É esse vídeo promíscuo do presidente do Banco BTG Pactual com o presidente do Banco Central, com o presidente da Câmara, não é? Com os ministros do Supremo, isso é vergonhoso, porque é uma forma de se apropriar dos recursos públicos e garantir privilégios. E vamos lembrar aqui que o senhor Roberto Campos Neto e o senhor Paulo Guedes, um é presidente do Banco Central e o outro é o ministro da Economia, são eles que cuidam da economia brasileira, ambos foram pegos aí com contas em paraísos fiscais, contas milionárias em paraísos fiscais, né? Isso é no mínimo imoral. E eles até agora não explicaram, né? Parece que foram convocados para a Câmara dos Deputados, mas empurraram com a barriga, marcaram lá para o meio de novembro, porque aí esquece, né? A imprensa não vai falar mais nisso, por quê? Porque a imprensa está na mão do grande capital, não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, a empresa Abril, que faz a revista Exame e a Isto É, né? A Exame e a Veja, ela é propriedade do BTG Pactual, quer dizer, o senhor André Freitas é dono dessas revistas, né? E a Isto É também é no mercado financeiro, e a Folha também, e o Estadão tem ligações muito fortes com o mercado financeiro, e a Globo também, e as outras emissoras de TV, todos eles também têm ligações muito fortes com o sistema financeiro. Tem um comentário do Sidney, ele falou: se temos um programa Bolsa Família que paga em média R$200 e o arroz, o óleo, o combustível e outros gêneros de primeira necessidade tiveram um reajuste de mais de 100%, onde está a propalada e enganosa correção? Não é correção nenhuma, os R$400, na verdade, o Sidney tem razão.
há anos, né, desde 2016, não se corrige o valor do Bolsa Família, que é um programa estruturado, né, que tinha corresponsabilidades. As pessoas beneficiadas tinham que mandar os filhos à escola, comprovar a frequência, tinham que levar as crianças para vacinação, as gestantes tinham que fazer pré-natal, tinham que participar de alguns cursos profissionalizantes. Isso estava estruturado em parceria com as prefeituras. Eram as prefeituras que escolhiam os beneficiários do Bolsa Família. O cadastro era feito no município, onde se conhece a realidade. E isso era feito, a remuneração, em função, primeiro, da renda da família, do número de crianças, do número de membros da família. Isso tudo mudou numa canetada, para fazer um auxílio que não é permanente. É isso que as pessoas têm que saber. O que está sendo feito é um auxílio por um ano. É de dezembro agora a dezembro do ano que vem. Não por acaso o ano das eleições. E depois acaba. Não tem mais Bolsa Família, ninguém sabe o que vai ser, né? E vai ficar bomba para o próximo presidente da República. Né? Vai pegar a situação. E R$400, cá entre nós, corrige exatamente essa defasagem. Porque nós sabemos que o custo da alimentação, né, e os serviços básicos de subsistência, energia, né, energia elétrica, alimentação, subiram acima da inflação. Né? Então a classe que precisa do Bolsa Família, que precisa de auxílio, exatamente é a que está mais penalizada. E esse auxílio fixo de R$400, numa inflação de 10%, as pessoas perdem R$40, né, por ano. Então já não é 400, porque ela já vai receber inflacionado, né? A inflação é crescente. Então, é tudo isso que a gente tem que avaliar e esclarecer as pessoas e saber que isso tudo depende do poder político. Por que isso funciona assim? Porque o nosso Congresso Nacional, a maioria dos nossos ministros, as altas cortes brasileiras, pertencem a essa classe social, ou eles estão entre os bilionários, os ministros e tal, todos eles são pessoas desta classe social. Boa parte dos deputados ou são dessa classe ou representam essa classe, porque são financiados pelos bancos, pelo agronegócio, pelas mineradoras, né? Então são pessoas que não estão lá para defender os interesses da população, mas estão lá para defender interesses econômicos, né? De corporações às quais eles estão vinculados. Essa é a nossa realidade. O instrumento que nós temos aqui é a consciência. É fazer as pessoas se compreenderem isso e saber que quando ela vota para o vereador, e depois vai pedir voto para o deputado, e depois o deputado vota as leis que facilitam esse tipo de assalto ao povo brasileiro, que geram inflação, que isentam grandes empresas de impostos e tal, somos nós que estamos construindo isso. Então nós temos que ter consciência. Quem que nós vamos colocar para nos representar, né? na democracia representativa? E fiscalizar. Será que os nossos deputados estão votando? Hoje estão votando lá o calote dos precatórios, né? Que é contra o povo, é contra quem tem pequenas quantidades para receber, né? Que vai prejudicar milhares, milhões de brasileiros que estão aí na fila esperando há anos para receber alguma coisa que eles têm direito. Temos mais uma pergunta do Sidney a respeito da CPI do Covid. Se você acha que deveria ser feita também a nível estadual e municipal? Seguramente. Eu acho que o que a CPI do Senado revelou é muito grave. Muito grave. É gravíssimo, porque é uma lista de crimes que vão de corrupção a charlatanismo, prescrição de medicamentos ineficazes, né? A prevaricação, deixar de tomar atitude quando sabe que está acontecendo um crime, né? A divulgação de notícias falsas que levaram pessoas a contrair a doença. Então tem uma série de crimes. E quando a gente observa, nós sabemos que na maioria dos estados o comportamento foi mais ou menos o mesmo. Só que
As assembleias legislativas, infelizmente, têm uma relação muito parecida, né, com o Congresso Nacional, né? Não representam o povo autenticamente, mas seria muito bom, né, se a gente tivesse vereadores suficientes nas câmaras, tivesse quantidade suficiente de parlamentares nas assembleias. Eu acho que seria muito recomendável, né? Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Quero agradecer demais a presença de vocês, né? E convidar para a próxima quarta. Nós vamos estar insistindo nisso. Eu acho que a situação já foi pior. Devagar a população vai tomando consciência. E é o nosso trabalho de formiguinha. Eu faço um pouquinho, cada um de vocês faz um pouco. A gente pesquisa, troca informações, né? E vai tentando aumentar a consciência política das pessoas, né? Compreender pelo menos o que está acontecendo para não ser usado, né? Não comer pela mão dos outros. Tá certo? Boa tarde a todas, a todos e até a próxima.